E o Osho continua afirmando a questão do esforço. Permita-me repetir, diz ele, sem o esforço você nunca alcançará a iluminação. E apenas com esforço ninguém jamais conseguiu atingi-la. Você necessitará fazer um grande esforço, somente então o momento chega em que o esforço se torna completamente inútil. O caminho da verdade, o tal, é entrega, é ausência de esforço. Isso não quer dizer que o esforço não seja necessário. Inicialmente, o esforço é requerido. Porque o esforço é uma forma de condicionamento. Mas para acabar com o condicionamento do esforço tem que cessar. Continua lá hoje. Você faz um grande esforço para viver de acordo com a verdade. Então, aos poucos, entende que seu grande esforço ajuda um pouco, mas dificulta bastante. Daí o esforço começa a ser abandonado. Você tenta arduamente viver de acordo com a verdade e, pouco a pouco, começa a compreender que nenhum esforço é necessário para viver de acordo com a natureza. Do contrário, o próprio esforço continua caindo como um peso sobre você. Mas ele só se torna fútil apenas quando você tiver chegado no auge, no pináculo do seu empenho. Nunca antes disso. Ou seja, quando chegou no máximo do processo de descondicionamento. Quando você tiver atingido o topo de todos os seus esforços, quando tiver feito tudo o que era possível, então, de repente, não há mais a necessidade de fazer coisa alguma e você abandona o esforço. Mas ninguém renuncia o esforço na metade. Ninguém consegue. O esforço só pode ser renunciado na ponta dos extremos. Então, se quiser abandoná-lo, vá até o extremo. É por isso que insisto sempre, faça tantos esforços quanto puder. Ponha toda a sua energia e todo o seu coração nisso para que você venha a ver, agora o esforço não pode mais me levar a lugar algum. E nesse dia não será você quem terá abandonado o esforço, mas o esforço terá caído por terra por conta própria. Veja, não existe então esforço para abandonar o esforço. Primeiro você tem que fazer tudo o que puder ser feito, e então você deve aprender a não fazer. Ao aprender a não fazer, você terá feito o maior dos fazeres. E o esforço para o não esforço é o maior dos esforços. Mas também é ilusório. A coisa tem que cair por si. E o Osho coloca assim, ó, você é a sua atividade. Você é a barreira. Quando a mente cessa com todas as suas atividades, percebendo que são todas fúteis, vãs, então o desconhecido vem e desce, submergindo-o completamente. A mente deve parar a fim de que a real realidade possa ser. O conhecimento deve cessar para que a lucidez, a sabedoria seja. O conhecimento limitado, condicionado, deve cessar para que a lucidez, a sabedoria seja. Você deve se tornar vazio para que somente então possa ser preenchido. Então veja, esse vazio que a gente vem relatando nos áudios, que aparentemente, para a mente iludida na busca de preenchimento, se apresenta como uma forma de doença, esse vazio faz parte de um estado de prontificação para que esse preenchimento, que não pode surgir por nenhuma atividade do cálculo autocentrado, possa se manifestar. Então,
esse sentimento que a gente acaba tendo, que nós já relatamos em vários áudios aí, e que vários confrades compartilham conosco, de uma sensação de morte, é algo que faz parte do processo de restabelecimento de nossa natureza não controlada por uma estrutura insegura. O Osho chama esse processo de descondicionamento, ele chama de religião. Então veja, ele diz assim, a religião lhe oferta uma morte total. Então vamos trazer para nossas palavras, né? O descondicionamento lhe oferta uma morte total. Talvez seja por isso que durante todo o dia anterior àquele acontecimento me sobreveio um sentimento da morte, como se eu fosse morrer. E eu, de fato, morri. Esse eu morri é a morte da estrutura que se nomeou como eu, separado dele, daquilo, da colar. É o fim, é a morte da ilusão de separatividade, de entidade, de pessoa. E o Osho termina o texto dizendo: naquela noite a morte foi total. Foi um encontro concomitante com a morte e com Deus. Seja lá o que ele quer dizer com essa palavra Deus.